Quero saudar a todos com a gloriosa paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Elias Aguiar, falando aqui de Parnamirim, Rio Grande do Norte, essa terra abençoada que eu amo de todo o meu coração. Às vezes em que morei fora, sempre desejei estar aqui de volta ao meu estado do Rio Grande do Norte, que faz parte de mim. Hoje eu estou com o pastor Francimar, ele que é nosso superintendente de Escola Bíblica Dominical, professor da nossa Faculdade de Teologia e professor da Escola Bíblica Dominical nas mais distintas classes, e estará juntamente conosco. Eu quero, inicialmente, agradecer a Deus por essa iniciativa maravilhosa do DENEC. Esse departamento ele tem impactado o estado inteiro e, inclusive, fora do nosso estado, e isso é fato, com esse trabalho que já tem virado um modelo para outros estados tanto no nosso, da nossa EBD em síntese, que é um evento grandioso, que geralmente ocorre aqui no Centro de Convenções com quase 4.000 pessoas já, mas também no dia a dia das escolas bíblicas dominical e do ensino cristão, que é aquilo que nós fazemos cotidianamente nas nossas igrejas. Eu quero agradecer a Deus também ao nosso pastor Abdênego Xavier, nosso pastor supervisor de campo aqui em Parnamirim, Rio Grande do Norte. E nesse momento eu passo ao pastor Francimar, que estará fazendo as suas considerações iniciais. E nós temos aí um grande desafio, está iniciando mais um trimestre da Escola Bíblica Dominical e com um tema extremamente interessante e que muita gente tem dúvida, pastor Francimar. Então, por favor, faça as suas considerações iniciais. Pastor Elias, a paz do Senhor. É um A prazer, paz é do uma Senhor. alegria estarmos juntos mais uma vez para mais um episódio do nosso podcast EBD em Síntese. E hoje, de uma forma ainda mais especial, iniciando um novo trimestre, o último trimestre deste ano, com a primeira lição e um tema muito desafiador, um tema muito bom de ser explorado, né? Estudar a antropologia bíblica, aprender sobre a origem do ser humano, o propósito para o qual ele foi criado, o plano de Deus para o ser humano, entendermos, né, essa imagem divina que o ser humano tem, olhar para o ser humano com os olhos da Bíblia, não apenas com os olhos da ciência ou do naturalismo, materialismo, nem tampouco das psicologias ou sociologias, mas olharmos para o ser humano a partir da Bíblia, enxergarmos o que é o homem, quem é o ser humano, de acordo com a palavra de Deus. Então, o tema desse trimestre que tem como o tema corpo, alma e espírito, a restauração integral do ser humano para chegar à estatura completa de Cristo. Então, são 13 lições muito especiais que nós estaremos estudando nesse último trimestre do ano de 2025. Estamos empolgados, encorajados, animados com este novo tema, pastor Elias. Glória a Deus. Queridos, o comentarista dessa lição é o nosso pastor Silas Queiroz. Então, o pastor Silas Queiroz, ele que é da Assembleia de Deus em Ji, Paraná, aqui é uma das cidades aqui do estado de Rondônia, e também atua como procurador-geral nesse mesmo município. Ele é formado em Direito pela Universidade Luterana do Brasil e bacharel em Teologia pela Faculdade de Teologia Logos, a FAETEL. É casado há 30 anos com a irmã Josineide Machado de Almeida Queiroz e é pai de Sila Júnior, Gabriel e Ana Carolina. Sempre na primeira lição, nós fazemos um breve relato sobre quem é o comentarista, até para a gente conhecer. Então, é uma honra ter um comentarista da região norte, né? Pastor Francimar, é maravilhoso a gente ter realmente um comentarista que já vem há algum tempo lecionando e tem mostrado um trabalho de excelência. Queridos, a nossa lição de hoje, a lição de número 1, abra a sua lição aí e vamos estudar juntos nesses próximos minutos. O tema é homem, formado por essa tricotomia que é corpo, alma e espírito. E o nosso texto áureo, um texto bastante conhecido de 1 Tessalonicenses 5:23, que diz: O mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo.
A nossa verdade prática diz: Deus nos fez corpo, alma e espírito para quê? Para glorificá-lo eternamente em todo o nosso ser. Os nossos objetivos propostos para essa lição são bem interessantes. Somente, queridos, por que a gente precisa saber dos objetivos? Somente com objetivos bem definidos nós chegaremos a algum lugar. Então, por isso, os três objetivos propostos é levar os alunos a entender que o ser humano é formado de corpo, alma e espírito, ensinar a diferença entre alma e espírito com base nos termos originais, mostrando que ambos compõem parte imaterial do homem. E o terceiro é conscientizar sobre a importância da harmonia que deve haver entre corpo, alma e espírito, destacando como que os desequilíbrios em algumas dessas áreas podem afetar as demais. Olha só que coisa interessante. Então, aqui nós partimos para a nossa introdução, e o que eu acho interessante, pastor Francimar e caros irmãos que estão nos assistindo nesse momento, é que Deus ele dá ordem para a criação de todas as coisas. É ou não é verdade? Quando nós começamos a estudar Gênesis, nós vemos claramente Deus dando ordem, as coisas vão sendo criadas segundo a ordem de Deus. Mas quando chega no ser humano, ele não dá essa ordem, ele vai fazer pessoalmente. Olha o cuidado de Deus quando faz o homem. Quando faz o homem, diferente das demais coisas, é o único dos seres criados em que Deus já faz com princípio de autoridade, porque ele faz para ele dominar sobre as criaturas. É o único que Deus faz colocando para ser semelhante a ele, que não ocorre em nenhum outro caso das criações anteriormente feitas por Deus. Então, nós vemos uma grande diferença. O texto base para essa lição é justamente textos voltados para a criação. O texto de Gênesis 1, 26 ao 28, onde Deus diz: E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine. Veja bem, Deus colocando autoridade já na criação. E domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem o quê? A sua imagem e a sua semelhança. E em Gênesis capítulo 2, versículos 7, versículo 7, depois o 18, 21 até o 23. Aí ele mostra que, e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em seu nariz. Está vendo aí que na criação do homem, Deus não deu simplesmente uma ordem, mas Deus foi lá e fez pessoalmente em detalhe. Da mesma forma, para a criação da mulher, Deus vai lá e coloca o homem em um sono profundo, como está no versículo 21 do capítulo 2, e diz: Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu e tomou uma das suas costelas e cerrou a carne no seu lugar, e da costela que o Senhor tomou, o Senhor formou uma mulher e trouxe-a a Adão. Pastor Francimar, que coisa maravilhosa. Quando eu comecei a estudar, eu comecei a me alegrar, que eu disse: Deus, que Deus de cuidado, né? Que Deus poderoso e cuidadoso ao ponto de ele não simplesmente poderia ter só ordenado, mas assim como nós estivemos pregando aqui no culto de oração e mostrando que na fornalha de fogo ardente que estava Sadraque, Mesaque e Abdênego, o anjo poderia estar lá fora e simplesmente falar, mas não, ele entra na fornalha com eles. Então, Deus, quando o assunto é voltado para o ser humano, o cuidado é muito maior. E nós vamos ver, queridos, aqui na nossa lição, que a palavra-chave é tricotomia. É corpo, alma e espírito. E aí ele vai trazendo o texto de Gênesis 1 e 25, 26, 27, 28, que vai coroar esse assunto de maneira bastante sábia, e ele vai mostrar que nas outras coisas, como vemos aqui na nossa introdução, o Senhor simplesmente expressava
Produza, por exemplo, produza a terra. A partir daquilo ali foram criados os animais, como está em Gênesis 1:24. Mas quando se refere ao homem, Deus faz algo muito mais refinado. Então, queridos, neste trimestre, nós estudaremos exatamente a solene, a maravilhosa e exclusiva, veja bem, solene, maravilhosa e exclusiva forma como Deus cria e como Deus dá importância à criação de cada um de nós. Olhe para o lado, aí na sua casa, na sua sala de aula, e tente achar alguém igual. Até mesmo entre os gêmeos, eu conheço trigêmeas, como eu já vi aqui em Natal, trigêmeas, pastor Francimar, e ainda assim as trigêmeas não eram 100% iguais. Olha como Deus, ele tem um cuidado, imagine aí Deus como faz isso de uma maneira tão bem feita que nenhum de nós é 100% igual. E isso mostra o cuidado de Deus para que nós tenhamos uma vida equilibrada e saudável entre corpo, alma e espírito. Pastor Francimar estará comentando agora o tópico de número 1. E os irmãos já viram que o assunto é maravilhoso e vai gerar bastante o que estudarmos em sala de aula e a participação dos alunos é fundamental. Pastor Francimar. Muito bem, pastor Elias, meus queridos irmãos e irmãs que nos acompanham. Como os irmãos puderam ver, é um tema novo, né, dentro do nosso estudo aqui da EBD, na classe dos adultos, um tema que vai desafiar, mais uma vez, os nossos conhecimentos, uma busca por conhecermos melhor o tema da antropologia bíblica, é um tema que não estudamos no nosso dia a dia, mas precisamos, portanto, buscar fontes de conhecimento, além da Bíblia, bons livros de teologia que a lição sugere na sua bibliografia, algumas indicações dos próprios autores, para que possamos, portanto, ter subsídios e podermos apresentar aos alunos um conteúdo da lição e aquele algo mais que a gente prepara, aquele conhecimento desafiador, aquela pesquisa que cada professor vai fazer dentro desse tema. O tópico primeiro trabalha o tema da tricotomia humana. Então, o ser humano criado à imagem e semelhança de Deus, e a nossa teologia defende o ser humano como sendo um ser que tem uma natureza tripartida, né? Então, a própria palavra tricotomia significa três partes. Então, o ser humano, portanto, tem três partes. Quais são essas três partes? A maioria dos professores já deve conhecer, se não todos. Então, corpo, alma e espírito. Ou, se nós entendemos também, dividirmos essas três partes no homem exterior, no homem interior, né? No homem, na parte material ou na parte imaterial. Então, a parte material, ela tem uma essência, né? Essa essência física, essa natureza física, e a parte imaterial, portanto, duas divisões, né? Duas essências, tá? O espírito e a alma, e de uma maneira global olhamos para o ser humano e vemos um ser tripartido, né? Um ser tricotômico. Essa doutrina da tricotomia é uma doutrina que ela se fundamenta em passagens bíblicas. Então, não é apenas uma concepção da nossa teologia pentecostal, arminiana, da teologia defendida e pregada pela nossa denominação, Assembleia de Deus no Brasil, mas ela tem apoio bíblico, né? Alguns textos são citados aqui na lição, os dois mais conhecidos, o texto de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, que já foi lido pelo pastor Elias, e também nós temos o texto de Hebreus, capítulo 4, versículo 12, que nos diz: porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Então, percebamos aqui que quando o escritor aos Hebreus fala sobre o poder penetrante da palavra de Deus,
ele faz também uma referência a essa natureza do homem e se referindo à sua natureza, a parte imaterial ou homem interior, ele fala de duas partes, né? Duas partes dessa natureza, o espírito e a alma. Então, alguns textos nós temos aqui na lição que vão apoiar essa doutrina da tricotomia. O autor da lição, ele, portanto, começa falando sobre a antropologia bíblica, que está dentro do campo de estudo da teologia sistemática, onde nós temos outros temas também, outras áreas. Essa antropologia bíblica, ela estuda o homem desde a sua origem, então, ou seja, desde a formação do homem, passando por toda a ação divina, ou seja, na vida do ser humano. Então, o homem, ele foi criado, esse ser humano, ele viveu um período ali, depois esse ser humano caiu, ou seja, ele pecou, veio o pecado original, as consequências, o plano redentor de Deus para o ser humano e a eternidade, ou seja, como será o plano de Deus, o propósito de Deus para a humanidade na eternidade. Então, todos esses temas nós estudamos dentro da área da teologia sistemática, conhecido como antropologia bíblica, que nós podemos aprender nos nossos cursos, tanto na ETAP Parnamirim, como também em Natal, na STEADEB e outras faculdades pelo Brasil. Essa doutrina, ela se relaciona, né, com outras, né, dialoga com outras disciplinas, com outras matérias e traz respostas para perguntas como, por exemplo, quem é o homem, de onde o homem veio, para onde o homem vai. Então, essa lição vai olhar para o ser humano, né, ou seja, a humanidade continua hoje caminhando e ir atrás de respostas sobre a sua origem, sobre por que está aqui, se há um propósito para o ser humano, se há um mundo por vir depois da morte. E a antropologia bíblica, essa lição, vai trazer muitas respostas, indagações também, e subsídios para que possamos dialogar com as pessoas a respeito da visão bíblica para o ser humano. Então, no tempo, o autor destaca um tempo de tanta psicologização da fé, intensa busca de respostas para os problemas humanos em concepções não cristãs. Um piedoso e profundo estudo das Escrituras é cada vez mais necessário e urgente, a fim de desfazer toda e qualquer dúvida existencial e gerar uma fé bíblica genuína, sadia e equilibrada. Então, perceba que tem muitos cristãos hoje em busca de respostas, de indagações, né, existenciais, em outros meios, em outras ciências, ciências sociais, né, na psicologia, buscando também em outros tipos de espiritualismos, buscando respostas para os dilemas da vida, para as suas necessidades ontológicas, né, as necessidades que estão relacionadas ao seu ser. Então, dentro desse tópico, o autor também fala sobre essa tríplice natureza, que nós já falamos aqui, ou seja, esse ser humano que é corpo, alma e espírito. Ele fala de Jesus, ou seja, mostrando que Jesus, sendo verdadeiro Deus e verdadeiro homem, Jesus ele foi plenamente homem, plenamente Deus, portanto, ele possuía essa constituição, né? É isso também que o autor vai defender, ou seja, essa humanidade de Jesus, ela foi plena, à exceção da natureza pecaminosa, mas ela foi plena no sentido de Jesus ser verdadeiro homem. A primeira divisão, ele fala, portanto, as partes material e imaterial, e discorre aqui sobre essa formação do homem como sendo um propósito de Deus e formando esse homem tripartido, e cada parte, nós vamos estudar nessa lição, cada parte do ser humano tem um propósito, né? Tem uma função, elas são diferentes e elas acessam áreas diferentes, comunicam-se de forma diferente e têm sensações diferentes a respeito tanto daquilo que é material como do que é imaterial. E para concluirmos aqui, no subtópico 3, ainda do tópico 1, o autor nos fala dessa questão física e espiritual, ou
seja, o processo formativo usado pelo Criador, que é espírito, ou seja, o Deus que criou o homem é um ser espiritual, foi constituído de uma combinação única, elemento físico, pó da terra, e aqui nós precisamos entender que Deus formou o homem do pó da terra, e já se entende dentro da teologia que, ou seja, Deus usou os elementos do solo, né? Os elementos, então, os elementos do solo para formar a parte material do ser humano. Então, não necessariamente a ideia de que Deus fez um boneco de argila e depois soprou, dando vida a esse boneco. Essa concepção, ela foge um pouco do entendimento teológico a respeito dessa formação do homem. Então, Deus toma dos elementos que estão presentes no mundo material, no solo, e a partir desses elementos Deus faz a parte material, o corpo físico do homem, e depois lhe concede o elemento espiritual, o elemento imaterial. Diferentemente, o homem recebe agora o sopro divino, né? O ruar, né, em hebraico, ou o pneuma em grego. Então, esse sopro de Deus trazendo essa vida que é a vida espiritual que o homem recebe, e ele passa então a ser um ser vivente. O autor também faz a diferença entre os anjos, que são seres espirituais, e também dos animais, que não possuem uma parte imaterial. Os animais são constituídos apenas do elemento físico ou da natureza física. Então, os animais não têm uma alma, nem um espírito como o ser humano tem, né? Então, essa ideia a alma do animal, né? Hoje, no tempo que a gente vive, em que os animais eles são tão exaltados dentro da nossa sociedade, se os animais irão para o céu, né? Então, esses animais físicos, né, com a sua natureza física, realmente eles foram criados por Deus para viverem apenas nessa realidade física. Já o termo hebraico para a vida em Gênesis, o autor diz, alusivo ao homem Raim, né, no plural, permitindo a expressão literal fôlego de vidas. E aí é interessante que ele diz o seguinte, pastor Elias, isso pode significar que em um único substantivo, seja Raim, o texto sagrado esteja aludindo implicitamente à vida do espírito humano e da alma humana e do corpo humano. Então, essa vida no sentido fôlego de vidas, né? Uma vida tripla, né? A física e a imaterial, o corpo, a alma e o espírito. Vale salientar aqui que muitos dos nossos comentaristas, quando estão escrevendo os comentários, eles usam expressões como é possível, isso pode significar. Então, percebam que eles não estão afirmando que significa isso. Então, isso é muito importante, até quando nós estivermos dando aula e trouxermos alguma informação teológica, mas que houver outras opiniões, né, ou que não for algo verdadeiramente comprovado, né, pela Bíblia, que você pesquisou em algum altar, é importante frisar, é possível, né, é provável, isso pode significar, mas o autor está dizendo, né, que esse termo no plural hebraico pode significar, é mais um ponto de apoio para essa ideia, para defendermos a natureza tripartida do ser humano. E aqui eu concluo esse tópico primeiro e retorno com o pastor Elias, com o senhor. Ok, queridos, que coisa maravilhosa. Agora nós estamos imergindo. O assunto já não é algo novo, é algo que já foi palco de inúmeras discussões e apresentações em cultos de doutrina. Agora nós vamos para o tópico 2, falando da distinção entre alma e espírito. É interessante que o nosso comentarista, ele mostra que nessa tricotomia humana, Deus se preocupou em fazer, né? Deus, ele colocou no homem semelhanças que haviam com ele mesmo. Primeira semelhança, isso está no auxílio bibliográfico do tópico 1, para os nossos professores poderem explanar. Ele fala que o primeiro é a semelhança moral com Deus. Então, um ser justo e santo. O homem é criado justo e santo. Então, a primeira semelhança que Deus coloca
Quando alguém disser, mas semelhante como? Segunda coisa, ele vai mostrar que o homem ele estava dedicado inteiramente a propósitos bons, como Deus está dedicado a propósitos bons. E o terceiro é separado do mal, como Deus está separado do mal. Então, o nosso comentarista, quando ele bota no auxílio bibliográfico, achei bem interessante, pastor Francimar, ele apontando isso aí, como sendo três características que havia em Deus e que estava presente no homem original, em Adão, antes da sua queda, isso aí estava latente. Agora nós vamos, no tópico 2 fazer uma distinção entre alma e espírito. E quando nós abrimos a nossa declaração de fé das Assembleias de Deus, esse livro de capa marrom que eu estou mostrando aí para os irmãos, que é as nossas regras de fé da Assembleia de Deus no Brasil, no seu capítulo de número 7, ele fala exatamente sobre essa tricotomia, corpo, alma e espírito. E aí ele coloca uma coisa bem prática que vai ajudar. O nosso comentarista, antes mesmo de eu falar um pouco sobre a declaração de fé, o nosso comentarista ele traz o termo grego e hebraico para cada um, tanto para alma como para espírito. Na alma, ele destaca a psique. E aí, quando eu vou para a declaração de fé, isso se torna muito simples para os irmãos entenderem. Porque quando eu abro a declaração de fé das Assembleias de Deus, e ela traz aqui um conceito do que é a alma, ela diz que a alma é a sede do apetite físico. A alma é a sede das emoções, é a sede dos desejos, tanto os bons como os ruins, é a sede das paixões, é a sede do intelecto. Eu achei interessante que ficou muito prático para você diferir o que é alma, porque os conceitos se misturam tanto que as pessoas botam num liquidificador o conceito de alma e espírito e muitas vezes não conseguem diferir isso de forma prática. Faça essa pergunta na sua sala de aula para os alunos definirem o que é alma e o que é espírito antes da explicação, e os irmãos vão ver que é normal que haja uma certa mistura desses conceitos. Enquanto o espírito, segundo a declaração de fé da nossa Assembleia de Deus no Brasil, ele diz que é por meio do qual nós adoramos a Deus. Então, é o centro da nossa devoção a Deus. Então, ele tem uma aplicação bem diferente da alma. Enquanto a alma trata das emoções, do intelecto, o espírito, ele trata da adoração, da religação direta do homem para com Deus. E aqui, na nossa lição, quando fala no subtópico 1 sobre isso, mostra que o termo grego para alma é psique, justamente essa capacidade os nossos sentimentos é uma palavra polissêmica. E quando fala de palavra polissêmica, é uma palavra com muitos sentidos aplicados. E ele mostra aqui que só no Antigo Testamento nós temos 755 vezes essa palavra, só no Antigo Testamento. Mas ele faz o destaque que é uma substância espiritual, não é uma substância material. Uma outra característica é uma substância incorpórea, porque não possui corpo, invisível, porque não dá para ver, e imortal. E aqui ele vai mostrar justamente que, voltado para o termo psique, essa palavra ela tem três características bem marcantes que devem ser aplicadas aos seus alunos: razão, sentimento e vontade. Então, dentro daquilo que Deus deu como missão para o homem, ainda no texto que nós lemos, e é base da nossa lição, e que Deus mandou o homem abençoou Deus ao homem, no versículo de número 28, mandou que ele se multiplicasse sobre a terra, que enchesse a terra, mas também mandou que ele sujeitasse, que dominasse. Veja bem que tem uma questão de vontade, porque quando você domina algo, você imprime as suas características sobre ela, o seu modelo de liderança. Isso está muito claro aqui no texto de Gênesis, capítulo de número 1, versículo 28. Ele diz: sujeitai-a, dominai-a, e coloca as coisas para que o homem governasse ali
ali ele mostra as funções que ele iria exercer usando a sua alma, a sua vontade, a sua psique. Tanto é que o comentarista diz: Deus deu isso como ferramenta para quê? Para o homem exercer a sua missão. Agora, quando ele trata do espírito, como o pastor Francimar já usou o termo grego pneuma, ele vai trazer aí uma dimensão de adoração, a dimensão de comunhão com o Criador. Veja bem que o nosso comentarista ele utilizou bastante os termos colocados na nossa declaração de fé e para trazer esse conceito do Espírito. Então, o Espírito ele mostra que assim como o corpo é o homem exterior, ele vai destacar aqui que o Espírito é a fonte de vida recebida por Deus. E aqui o nosso comentarista, ele mostra que o homem recebe de Deus isso e para que possa ter comunhão com o seu Criador. Então eu termino aqui para não me estender e não ficar muito longo, justamente trazendo esses conceitos que estão aqui na nossa declaração de fé. E o que seria importante para os professores anotarem ou para levarem para a sua sala de aula, sobretudo, é essa distinção que enquanto a alma é o centro da vontade, dos sentimentos, das escolhas, sejam boas ou ruins, o espírito é voltado para a adoração a Deus, ao centro da devoção. E aqui ele cita o texto de Romanos, capítulo 8, versículo de número 16, que diz: O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito de que somos filhos de Deus. Então, Deus abençoe aos irmãos. Quero passar aqui para o pastor Francimar, ele que vai estar aqui comentando o tópico de número 3 e vai estar fazendo o encerramento da nossa lição. E mais uma vez eu quero agradecer, é maravilhoso a gente fazer parte dessa história e construirmos um pouquinho desse conhecimento que possa somar a sua escola bíblica dominical. Pastor Elias, realmente muita coisa a ser estudada, muitos temas, termos novos, explicações, né? Poder trazer luz, elucidar os irmãos a respeito desses conceitos, né? O que é alma, o que é espírito, como eles se relacionam com Deus, por que eles existem no homem, eles existem fora do corpo, como que eles existem, são perguntas que vão surgir naturalmente na aula, perguntas escatológicas, perguntas relacionadas à salvação, né? Deus salva o homem por completo. Tem gente que pensa que Deus salva só a alma do homem, né? Deus salva o homem por inteiro, espírito, alma e corpo, né? Deus deseja que o homem santifique apenas a sua alma, o seu espírito. Não, Deus deseja que o homem também santifique o seu corpo. Então, são conceitos que vão ser explorados dentro Pastor da nossa Francimar, lição. Pois não? até não sendo igual, digamos assim, quebrando um pouquinho o rito, isso que o senhor acabou de falar é exatamente o texto de 1 Tessalonicenses 5 e Sim, 23, sim, que diz: O mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, em tudo, e em tudo. todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. É exatamente isso Glória a aí. Deus. Meus irmãos, aqui não fala diretamente sobre esse termo, né? Imago Dei significa imagem de Deus, mas é importante os irmãos pesquisarem e estudarem o significado desse termo. Estamos falando aqui da origem, da criação do homem. Então a Bíblia diz que o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. Então o que seria essa imagem e semelhança de Deus? O que Deus deu de si, o que Deus colocou de si no homem, né? O que Deus tinha, né, ou melhor, tem em sua essência, em sua natureza, em seu ser, que ele compartilhou com o ser humano. É claro que há alguns atributos de Deus que são inerentes a Deus, alguns atributos imanentes ao ser de Deus, ele não compartilhou com o homem, por exemplo, a sua onipotência, a sua onisciência, a sua onipresença, mas Deus compartilhou, Deus criou o homem, formou conforme a sua imagem e semelhança. Então, apesar de Deus não comunicar
a sua essência divina, ou seja, Deus não transformou o homem em pequenos deuses, né? Mas ele deu, né? Ele deu da sua natureza, ele deu da sua imagem para o ser humano, né? Então, o homem, por exemplo, ele foi criado para dominar sobre a criação, assim como Deus exerce domínio sobre todas as coisas, Deus compartilhou, então, um nível de autoridade, de domínio para o homem. Né? O homem recebeu também poder, um certo tipo de poder, conhecimento, né? A capacidade de se locomover. Olha, diferentemente, o homem ele é um ser completo, espírito, alma e corpo, mas ele existe sem o corpo. Ele pode continuar existindo e tendo consciência de si, mesmo depois da morte, mesmo quando ele não tem mais o seu corpo físico e deixa de habitar no mundo físico. Isso é algo que apenas o ser humano tem. Os anjos são seres espirituais. Né? O ser humano ele tem essa capacidade de viver, se relacionar e de estar consciente nos dois mundos, né? Tanto no mundo material como no mundo imaterial, no físico e no espiritual. Um outro entendimento sobre essa imagem de Deus, né? Ou seja, que é uma imagem ontológica, né? Do homem. O homem recebe uma identidade, né? A partir do ser de Deus. Então, ao que? Ao que de semelhança? Por exemplo, o ser humano foi criado como um ser espiritual. Deus é espírito. O ser humano também foi criado como um ser espiritual. Deus é um Deus pessoal, é uma pessoa que se relaciona com entre si, né, nas pessoas da Trindade. É racional, o ser humano é moral, né, é livre e é imortal. Né? Ou seja, recebeu também de Deus essa capacidade da imortalidade. Então, percebam que na essência do homem, nessa imagem que é formada a partir da imagem divina, alguns aspectos, algumas semelhanças com o ser de Deus. Muito bem. Então, é importante os irmãos pesquisarem esse termo e estarem bem mais aprofundados, não temos tempo para isso, sobre o significado dessa imagem de Deus no ser humano. Partindo, então, para o tópico 3, rapidamente, eu quero apenas tocar naquilo que o autor fala aqui, a interação dessas três dimensões. Então, perceba que o ser humano, espírito, alma e corpo, essas três dimensões, essas três partes, elas estão interligadas, elas se relacionam. Né? Então, uma afeta a outra. É isso, né, pastor Elias? Pastor Elias esteve estudando aí nesses dias a respeito das emoções, né? Isso tem muito a ver com a alma, tem muito a ver com essa parte imaterial do homem, das suas emoções, dos seus sentimentos, né? Estamos aqui no Setembro Amarelo, quando essa aula aqui está sendo gravada, no mês de setembro. Então, estamos vivendo esse tempo de preocupação com as emoções, preocupação com a saúde mental, com a saúde emocional. E as emoções afetam o corpo, assim como o corpo afeta as emoções. Né? O corpo afeta a alma, afeta o espírito adoecido, ele também afeta a alma, afeta o corpo. Então, por exemplo, como que o espírito está adoecido? Imagine pecados encobertos, né? A prática do pecado, viver em pecado constantemente. Isso não faz mal apenas para o ser espiritual do homem, faz mal também à sua dimensão física, né? A alma adoece e adoece o corpo, o espírito. Então, há uma integração. O homem é um ser que precisa viver em harmonia. Né? Então, o homem às vezes tem a saúde física, mas não tem saúde espiritual, não tem a vida espiritual, não tem perdão dos pecados, não tem comunhão com Deus, não tem como a felicidade ser plena, não tem como o vazio existencial ser preenchido. Pode ter as maiores riquezas do mundo, pode gozar dos maiores benefícios que há na terra, pode conquistar muitas coisas, mas perceba que o homem ele é um ser nessas três dimensões que precisa ser preenchido, completo, né? Nas suas relações. Quando o homem está com problemas, o ser humano está com problemas de relacionamentos,
né? Na questão da socialização, os relacionamentos interpessoais, intrapessoal consigo mesmo. Então, percebo que por isso que a obra da salvação ela é plena, ela é perfeita, ela alcança o homem em sua totalidade, porque o pecado, ele afligiu o homem também em sua totalidade. O pecado, ele atacou o homem na sua alma, no seu espírito e também no seu corpo. Por isso que o homem morre, é sepultado, o homem fica doente, e adquire tantas enfermidades, tanto de nascença como durante a vida. Então, esse tópico 3 vai buscar esse equilíbrio da saúde física, da saúde emocional e da saúde espiritual. Então, o homem precisa de cuidados médicos, o homem precisa também de cuidados emocionais e o homem também precisa de cuidado espiritual. E, pastor Elias, é muito importante quando a gente identifica isso. Não adianta buscar um psicólogo quando o homem necessita do perdão de Deus, necessita confessar os seus pecados, se arrepender, né? Entregar a sua vida a Cristo. Assim como também a pessoa às vezes pode dizer para uma pessoa que o problema dela é espiritual, quando na verdade pode ser apenas emocional, né? Às vezes a pessoa está com enfermidade física, mas a origem está nas emoções, ou está com as emoções atacadas, né, o seu emocional, a sua mente, mas está com problema físico, problema hormonal, né? Teria que, Sim, teria que separar, talvez, por prateleiras, né? O então espiritual está precisa ser tudo integrado, né? Está tudo interligado. integrado, Mas aí, mas a quando gente ele precisa fala identificar de a origem. sentimento, fala de sentimento, é uma coisa vocacionada à alma, né? Sim, Fala, fala também de algo, e às vezes até é um problema de desequilíbrio hormonal, é uma coisa física que precisa ser equilibrado de forma medicamentosa no geral, e às vezes a gente demoniza tudo, pessoas não procuram exatamente. o apoio médico, não sabe o que é, às vezes sofre por um período prolongado com algo que ele deveria tratar de forma a procurar um profissional da forma E correta. Deus pode curar? Pode. pode, Mas se Deus pode. não quiser, também deixou inúmeras ferramentas que nós demonizamos muitas vezes e não procuramos. Como Exatamente. psiquiatra, Há muito psicólogo, ainda são preconceito, né? profissionais extremamente estigmatizados Isso. para as pessoas procurarem. Se você disser, vá procurar um médico especialista em outra área, um gastro, ele não vai achar nada demais. Mas se for um psicólogo ou um psiquiatra, o pessoal tem uma eterna relutância, né? Eu quero só encerrar aqui lembrando da passagem bíblica daquela mulher que foi curada por Jesus, a mulher que tinha um fluxo de sangue. Interessante que esse relato, né, que está nos evangelhos, e ele mostra uma mulher que ela procurou ajuda médica durante muito tempo, e a Bíblia não condena esse tipo de busca, né? Ela buscou, mas não foi possível, ela vai até Jesus, e Jesus cura aquela mulher de enfermidade. Então, realmente, a medicina ela tem um limite, mas ela pode ajudar muito. Não é falta de fé procurar uma ajuda para cuidar da mente, assim como não é falta de fé procurar uma ajuda para cuidar do corpo. Então, nós precisamos entender isso e separarmos as coisas. O pastor cuida da nossa parte espiritual, os líderes na igreja, eles têm esse aconselhamento, é bíblico, é a preocupação, é o cuidado espiritual, mas há outros profissionais, inclusive irmãos nossos, que têm formações nas áreas de psiquiatria, de psicologia, que podem ajudar servos de Deus e têm ajudado muito a identificarem problemas que podem ser resolvidos por meio hoje da ciência, da medicina, e tudo isso é bênção de Deus, porque Deus criou o homem, formou o homem com essa capacidade de entendimento, de conhecimento, de crescer, de evoluir e de alcançar muito conhecimento para a glória dele, quando o homem assim deseja atribuir. Pastor Elias, portanto, chegamos ao final dessa primeira lição, que cada professor possa ser tremendamente usado por Deus, poderosamente usado por Deus nesse novo trimestre, com graça, com sabedoria, com unção, e que possa fazer a diferença na vida dos seus alunos e para o crescimento saudável do corpo de Cristo. Quero pedir ao pastor Elias para fazer essa oração final, encerrando essa gravação de mais um podcast, e desejar
aos professores, aos superintendentes, aos pastores, que tenham um excelente início de trimestre em suas igrejas, em suas classes, e que Deus vos abençoe poderosamente. Amém, queridos. Vamos orar juntos e que realmente essa lição possa impactar e as pessoas procurem a prateleira certa para tratar cada um desses problemas e assim terem uma vida, como diz a lição, equilibrada. Vida equilibrada. Senhor Deus e Pai, aqui estamos diante da tua presença e da tua graça. Te agradecemos por tudo que o Senhor faz pela maneira cuidadosa, como vimos nessa lição, que para fazer o homem, o Senhor teve o cuidado de fazê-lo pessoalmente, não simplesmente a uma ordem, mas o Senhor foi cuidadoso, tanto na criação do homem como da mulher. Papai querido, abençoa cada servo teu que está vendo este podcast, papai querido, a cada um que vai lecionar, a cada um que vai replicar esse conhecimento, a cada um que no seu trabalho vai comentar com um amigo, a cada um que vai comentar em casa. Papai querido, a cada um que é um multiplicador desse conhecimento. Pai Celeste, abençoa para que esse trabalho possa impactar vidas e mais almas sejam ganhas para o teu reino. É isso que eu te peço e te suplico, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém, graças a Deus. Deus abençoe, meus irmãos. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.